Vamos para mais um episódio do Pode Pri. Nunca foi sorte, sempre foi. Quase uma vinheta, que isso? Querida, eu sou cantora. Só que não. Ai, gente, eu quero meu frio de volta. Se bem que eu nem sei se eu posso falar essa frase de volta. Porque não teve frio, não teve. Teve esse caos de tempo, né, que a gente causou por conta da gente destruir o meio ambiente, infelizmente. Tem nem muito o que fazer. Eu faço a minha parte, mas se todos não fazerem as suas também, do que faz diferença? Quase nada. É triste, mas essa é a realidade. Inclusive, nunca é tarde, viu, para começar. Reciclem. Reciclem, reutilizem, tentem consumir menos. E olha que quem tá falando isso é uma consumidora assídua. Adoro consumir, adoro comprar. Eu vi um vídeo agora há pouco falando assim: ai, será que as pessoas vão aprender que comprar não traz felicidade? Rapaz, pra mim traz, viu? Saber que uma comprinha tá chegando é tão bom. Mas eu também já fiz o teste de comprar em brechó, em bazar. Na verdade, toda a vida eu usei roupa de bazar desde criança, eu nunca tive nenhum problema. Mas eu nunca tinha comprado roupa de brechó até um tempo atrás, uns anos atrás, que eu comprei. E aí, gente, não existe isso não, de carregar a energia da roupa, não, não, não. Apesar que eu sou uma pessoa de oração também, não sei se isso fez diferença. Mas reutilizem, reutilizem. Porque às vezes a gente dá uma roupa nova, inclusive aconteceu comigo. Uma roupa de brechó, inclusive. É um macacão que eu sempre fui louca pra comprar, mas macacões de calça larga e longa sempre são muito caros em loja. Eu via por R$ 300, R$ 400, falava, gente, é muito dinheiro. E aí eu vi uma vez num brechó, eu amei. E aí eu engordei, ele perdi o macacão e doei. E, cara, eu doei ele novo ainda. Ele era de um jeans muito bom, assim, daqueles jeans que são muito resistentes. Então, meu, mesmo eu meio que usando ele enquanto ele. E olha que quando eu comprei ele ficava largo em mim. E mesmo eu engordando e usando ele, não alargou, não estragou nada. Eu doei do mesmo jeito que eu comprei no brechó. Então, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena comprar, porque às vezes tem coisas. Às vezes não, na maioria das vezes tem coisas de muita qualidade. Então, garimpem, vale compensa. É muito importante. Mas hoje o tema do nosso podcast é networking. Como fazer? Quais benefícios? O que come? Mentira. A gente vai falar sobre como é importante fazer networking. E este papo não é sobre apenas a vida do mercado publicitário. Isso é para tudo. Mas é claro que, como o nosso podcast é focado em publicidade, então vai fazer muito sentido para quem é da área. Mas só para vocês terem ideia, no passado, quando eu era ainda menor de idade, começando a ficar revoltada com os meus amigos que nunca foram amigos. Eu lembro, eu nunca esqueci, na verdade, de uma discussão que eu tive com uma amiga. E, gente, por favor, já passamos essa fase, vamos normalizar a palavra discussão, né? Quando eu falar discussão, eu não tô falando necessariamente de briga, não é sobre isso. Apesar que gerou alguns atritos, mas a gente se fala até hoje, então não foi uma briga generalizada, não. Mas eu lembro que eu fiz alguma postagem no Facebook na época, alguma frase motivacional, eu não lembro exatamente o que foi, eu lembro os comentários. E uma colega comentou que é impossível você conseguir algo por conta própria. No momento da discussão, a gente falava propriamente de emprego. E na época eu estava na fase de procurar emprego. Mas eu acho que isso vale pra vida. Acho que conquistar tudo, né? Tipo, não tem como você ir pra frente. Vamos colocar assim como o tema central da discussão, né? Não tem como você levar para frente, você ir pra frente sem você ter ajuda, sem você ter um mínimo de suporte de alguém que vai te ajudar, que vai te impulsionar. Na época, eu fui do lado do, claro que não, se você se esforçar, você consegue sim, é só você correr atrás. No caso de emprego, eu não vou conseguir um emprego só porque vai ser indicação, eu vou conseguir um emprego porque eu sou capaz, porque meu currículo vai ser muito bom. E eu fui muito imatura. Eu ia falar ingênua de falar isso, mas eu acho que era maturidade, porque assim, primeiro emprego é realmente mais difícil. É claro que hoje a gente tem vários projetos que auxiliam muito, né? Pequeno Aprendiz, da Vida, enfim, tem vários projetos também sociais dentro das favelas, dentro das quebradas, que eles
conectam os projetos com grandes empresas que, por lei, têm as suas cotas de menores aprendizes ou pessoas em sua primeira experiência de emprego que eles precisam contratar. Não é lei, obrigatória, né, mas, tipo, tem um desconto no imposto que eles declaram para o governo se eles aderirem a esse tipo de projeto. Então hoje é muito mais fácil, mas antes era muito mais complicado. Tanto que meu primeiro emprego, bom, primeiro mesmo foi no projeto da escola, que eu fui responsável pelo Acesso Escola, que é uma sala de informática. Era como a gente chamava as salas de informática nas escolas estaduais, Acesso Escola, que era o nome da instituição que meio que era responsável por capacitar os jovens, treiná-los e, enfim, tocar o dia a dia deles e tal. Então foi um emprego, porque eu fui remunerada. R$ 390, R$ 390, mas era uma remuneração, e pra mim na época era uma fortuna. Aí depois o meu primeiro emprego, ai, como é que chama? De carteira assinada. Aí foi um emprego de recepcionista terceirizada. Comecei com um temporário e acabei sendo efetivada, mas fui terceirizada. Assim, querendo ou não, eu só soube do acesso à escola porque, assim, como funcionava o processo do acesso à escola, né? Eu tinha 17 anos, você tinha que fazer uma prova, se cadastrar tipo o vestibulinho da ETEC. Você se cadastrava, prestava a prova, né, no dia. É meio que um Enem. Eu não sei dizer se era pior ou melhor, mas eu lembro que tinha questões de alternativas, de múltipla escolha e tinha uma redação no final também. E aí tinha a classificação por escola. Então era assim, quem fosse o primeiro da escola escolhia qual horário ia estagiar, se era de manhã, à tarde ou à noite, que era o horário que tem ensino, né? Que tem aula no ano letivo. E aí o segundo escolhia o horário que sobrou da escolhida do primeiro. E o terceiro ficava com o que tinha. Se tivesse mais pessoas na escola que se candidatasse e também se classificasse pela nota, você poderia ou ficar numa fila de espera da sua própria escola, porque pode acontecer de alguém desistir, pode acontecer de alguém, sei lá, ter que se mudar de cidade, ou sei lá, qualquer motivo que seja. Ou você era mandado para outras escolas onde tinha muitas escolas que ninguém se cadastrava, ou não atingiu a nota suficiente, enfim. E aí você podia ser direcionada, você podia colocar, até escolher a escola que você gostaria de ir, caso acontecesse isso e tal. Eu lembro que eu já estava preparada, contando com isso, eu já estava pensando na escola que eu ia. Mas eu fui a primeira da minha escola. Fiquei muito emocionada, inclusive, na época, e consegui escolher o meu horário, assim. E então, assim, querendo ou não, se eu parar pra pensar, por mais que tivesse essa questão do processo seletivo ser por prova e depender de mim passar, né, de atingir essa nota, etc., por mais que a gente pense assim, eu não saberia do projeto se alguém não me falasse. Eu lembro que eu fiz até era uma colega que no ano anterior trabalhava lá. Eu acabei perguntando pra ela e tal, e ela me dando uma força, falando que eu ia conseguir, que ia dar certo e tal. Mas eu lembro que, por minha conta, eu não fui atrás, porque a gente nunca sabe às vezes. Eu já falei diversas vezes isso aqui. Na época da escola, eu não sabia como funcionava o Enem. Então eu fiz o Enem, eu tirei uma nota ótima, 780, meu primeiro Enem da vida em 2011. E eu não corri atrás, eu podia ter ganhado uma bolsa 100% conseguido, né? Porque ganhado não tinha sido de graça que eu fiz a prova. Mas eu não sabia, e eu tava esperando que fosse que nem os filmes que a gente vê norte-americanos, que as faculdades ligam. Só que eu nem me toquei que nos filmes os alunos também mandavam cartas, né? Que hoje deve ser e-mails ou deve ser essa prova, etc. Até porque tem muitos brasileiros que conseguem bolsas internacionais, então no mínimo deve ser um processo seletivo também desse tipo, mas eles também não ligam por conta. A não ser que você seja um bolsista atleta. Aí geralmente tem uns olheiros que vão atrás e aí fazem os convites. Mas, né, nenhum mundo funciona assim. Mas eu não tinha conhecimento nenhum, ninguém falava na faculdade ou dava instruções sobre como isso acontecia. Então, querendo ou não, até esse primeiro estágio eu conquistei por conta de alguém que me indicou, né? Então, eu não posso ser hipócrita e falar que a menina estava errada, mas na época eu fui muito imatura. Eu fui muito imatura e falei: não, a gente consegue sim, se a gente correr atrás. E ela, claro que não, a gente sempre precisa de alguém para dar uma força e tal, não sei o que lá. E, nossa, eu lembro que foi extenso, assim.
Mas não virou briga, necessariamente, por mais que a gente ficou defendendo muito, assim, cada um uma posição, mas não deu briga e hoje eu reconheço. Eu já falei isso pra ela, inclusive. Ela tinha toda a razão. Meu primeiro emprego registrado, eu fui 100% indicada. Me indicaram pra vaga, só que na época, aí eu fui recém-contratada e aí trocaram de empresa. Só que quiseram ficar comigo, até porque eu era muito nova, então eu nem tinha nenhum vício de trabalho que chamam, né? É tipo vício de direção. Existe muito isso também, vício de trabalho. As meninas que eu substituí tinham. Então, eles viram vantagem em me contratar. Contrataram, inclusive, a pessoa que me indicou, e enfim, ficou a grande maioria, até para não gerar problemas, porque muita gente nova de uma vez só dá BO, né? Porque não sabe de nada de como funciona o local. Então, eu fui indicada. E hoje eu vejo o poder que, mesmo eu sendo indicada, na época, eu fiquei um ano procurando emprego e não consegui. Porque eu não tinha experiência, né, e tal. E aí eu fiquei pensando, cara, hoje eu vejo o quanto o networking faz a minha vida girar. Maluco, né? Mas a gente não pode descartar. Eu acho que é por isso que, inclusive, tem muito interesse no mundo corporativo, porque as pessoas sabem o quanto o networking funciona. É inevitável reconhecer que elas têm um pouco de sensatez por fazer isso. Mas é sério, é muito importante. E eu vejo isso. Mas eu falo assim, gente, eu vou dar algumas dicas de como fazer um networking bacana e tal, principalmente voltado pro profissional, mas saibam que vocês podem estar para conhecer alguma grande oportunidade através de alguém. Então você pode estar perdendo porque você não está mantendo contato com essa pessoa ou etc. Então, é claro que a gente tem que tratar bem todo mundo, independente do interesse que você tenha nela, mas eu vou dar uma dica de ouro, assim. Cuidado com quem você destrata, porque hoje você pode estar, hierarquicamente, né, acima dessa pessoa, mas você pode amanhã ser indicada por ela para entrar em algum lugar. A agência que eu tô hoje foi indicação. Essa pessoa que me indicou nessa agência que eu tô hoje, ela, quando a gente se conheceu, ela foi contratada numa agência que eu era estagiária ainda. E ela me ensinou um mundo profissional praticamente, porque eu tinha uma mentalidade muito. Fazer que nem meu professor de literatura que falava que tem os preconceituosos tendem a usar aquela crista de cavalo que só faz o cavalo ver a frente, não ver o todo. Eu acho que é isso. Eu acho não, eu tenho certeza que é isso. Às vezes a gente, quando não tem muita experiência, não conhece muitas pessoas, a gente usa essa crista. E aí fica difícil, eu acho que eu tô falando a palavra errada, que se eu não me engano, crista é o cabelo do cavalo. Mas enfim, vocês entenderam que eu fiz eu materializei aqui. Mas o ponto é que é muito importante a gente, porque a gente nunca sabe. Agora, vai da sua escolha se você vai fazer isso só por puramente interesse ou se você vai fazer isso porque genuinamente, ai, gente, é tão legal conhecer gente nova. É muito legal. Eu tenho preguiça de relacionamento. Relacionamento, assim, né? É afetivo. Mas profissional ou na vida, é muito gostoso conhecer gente nova. É muito gostoso você ir para um lugar porque você conhece um amigo, e aí você conhece os amigos dele, e aí a gente vira, você entra meio que no grupo. Eu não tô falando que você vai fazer parte da intimidade deles, né, se são amigos que eu digo assim, se forem amigos de fazer encontros, de: "Ai, vamos passar o final de ano juntos", eu não tô falando que você vai fazer parte disso, pode ser que aconteça também. Mas eu quero dizer no sentido de você nunca sabe quando você vai perder uma grande oportunidade ou ganhar uma grande oportunidade com alguém. Mano, essa menina, essa mulher, ela me ensinou muito, ela me mostrou como funciona o mercado de trabalho e o principal, ela me deu uma coisa que eu nem fazia ideia que eu tinha, que era autoestima profissional. Eu não me achava capacitada, eu me achava ainda, eu tinha mentalidade ainda de estagiária, é claro, me tratavam como estagiária ainda. E como eu não tinha ambição ainda na época, eu tinha ambição de aprender, eu tinha ambição de crescer e de ter mais conhecimento, e eu abraçava qualquer oportunidade que me dessem. Mas eu não tinha noção da capacidade que eu já tinha adquirido. Eu só pensava no que eu ainda precisava aprender. Aí, quando eu conheci essa pessoa, ela falou: "Cara, você já sabe pra caramba, você já pode ganhar o mundo".
E foi ela que me deu a primeira faísca de coragem para me correr atrás e ver que eu valia alguma coisa. Gente, nessa época, eu era tão imatura ainda, tão imatura para o mercado profissional, que eu lembro que eu recebi uma proposta de emprego, não era nem de estágio, era de emprego mesmo, de uma agência grandona, que ela tinha 4 filiais e uma era em São Paulo. O resto era tudo na Europa. E aí ela me mandou no LinkedIn, falou que gostou do meu perfil, tal, e se eu tinha interesse em ouvir uma proposta, e eu falei que não, que eu já estava num lugar que eu gostava muito, mas agradeci o contato. Pelo amor de Deus, gente, nunca desperdicem contatos. Nunca, isso é um absurdo, isso não pode existir. E eu desperdicei. Ai, que se arrependimento matasse. É claro que eu não tô falando que, tipo, tudo bem se você gostar do seu emprego, mas nunca deixe de ouvir as propostas. Pra você tá ciente do que o mercado tá exigindo, do que o seu trabalho tá valendo, quanto o seu trabalho tá valendo. É importante, muito importante, aliás. Eu diria que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer profissionalmente falando. Então não deixem de ouvir propostas, de fazer entrevista, porque senão você enferruja. Eu fiquei super enferrujada, com um medo danado de não conseguir passar, porque eu já não lembrava mais como funcionavam as etapas longas e as etapas curtas. Eu tinha umas respostas prontas já do, ai, qualidades e defeitos, não sei o que lá, não sei o que lá, e eu não gostava de ser clichê. Ai, perfeccionista. Eu gostava de ser sincera, sempre amei ser sincera. Então, eu nunca me candidatei. Inclusive, eu li uma estatística, que eu não vou saber as fontes agora porque é muito antigo. Mas eu lembro de uma estatística que contava que os homens ficavam menos tempo procurando emprego porque eles não olham para os requisitos, eles só se candidatam. E as mulheres não. As mulheres só se candidatam para vagas que ela vê que atende os requisitos. O que é obrigatório, porque às vezes coloca lá, inglês fluente, formação tal, e é, diferencial, sei lá, expertise em tal ferramenta, porque é a ferramenta que a empresa usa. Então, se eu não tivesse esses requisitos obrigatórios, eu nem me candidatava. Poxa, eu tenho inglês fluente? Não tenho, então não vou me candidatar. Mas às vezes eu me qualificava para todos, menos para esse. Eu não parava para pensar que no dia, lá na hora eu vou me mandar, eu vou informar e tal. Eu não falava isso, eu pensava assim, ela pode fazer isso na entrevista de emprego, ela pode fazer um teste. E eu não quero passar essa vergonha de não saber. E tá tudo bem, sobre isso eu não posso dizer que eu tava certa ou errada. Eu acho que é importante eu acho que você ir assumindo isso, você vai mais confiante pra entrevista. Mentir é uma coisa muito séria. Porque quando você mente no seu currículo, você pode estar disposto a colocar em jogo uma grande oportunidade. A pessoa já vai falar assim, poxa vida, ele mentiu pro básico. Imagina o que ele pode fazer no dia a dia. Mas isso sou eu, tá? Eu posso estar muito enganada. Pode ser que você já tenha conseguido entrar numa empresa mentindo. Eu vi uma história de uma mulher que foi fazer entrevista num dia e no dia seguinte ela apareceu lá pra trabalhar. E ela falou, e ela trabalhou e tal. Falou que foi contratada e tal, e no final do dia descobriram que ela ninguém tinha chamado ela, ninguém tinha falado nada. Ela foi num dia anterior pra lanchonete, ouviu o nome da gerente e falou: "Fulana de tal falou que eu podia vir pro meu primeiro emprego". E ela foi contratada. Então, assim, pode acontecer de um tudo, tá tudo bem. Só que eu, Priscila, não gosto de mentir, porque eu não quero. Eu acho muito feio, assim, você chegar na hora e falar: então, não tenho isso. Mas era uma coisa, era um requisito básico pra você se candidatar. Então eu não gosto. Mas eu afirmo que pode acontecer de pessoas fazerem funcionar, no sentido de dar certo. Depois falar, eu também não me candidatei porque tinha inglês fluente, mas quando eu vi no dia a dia era tranquilo. Era só e-mails que eu precisava responder e a escrita e leitura para mim é muito tranquila. O negócio era a conversação e não tinha conversação, não tinha reunião. Então, tudo bem, mas quando eu vejo, por exemplo, que a empresa é internacional e ela coloca inglês fluente, tem um propósito, né? Eu vou falar tanto com os meus gestores em inglês quanto com o cliente. Então, aí é muito importante. Mas, enfim, por que que eu resolvi falar sobre networking? Porque eu percebi o quanto isso me eleva profissionalmente todos os dias. Então, por isso que eu gosto tanto de manter um bom ambiente profissional, um bom local, assim, um bom lugar para trabalhar, um bom contato com as pessoas. Eu gosto de conhecer as pessoas, perguntar com que elas trabalham. É claro que às vezes isso sempre acaba numa negociação, mas porque, né, eu posso trabalhar com a pessoa e tal.
Mas eu falo no sentido que você nunca sabe quando pode surgir uma oportunidade, né? É aquela velha história do homem que estava se afogando e tinha fé que Deus ia salvá-lo. E aí apareceu um barquinho e ele falou: "Não", ofereceu ajuda, e ele falou: "Não, não vou receber, Deus vai me salvar". Aí mandou um navio, e não, Deus vai me salvar. Mandou um helicóptero, não, Deus vai me salvar. Morreu, chegou lá em cima, cobrou Deus. E Deus falou: pô, eu te mandei um barco, você recusou, um navio, você recusou, um helicóptero, você recusou. Eu achei que você queria me encontrar. Então eu acho que meu lado cristão acredita muito nisso. Que Deus também vai fazer isso na sua vida profissional, vai mandar pessoas, vai fazer contato, a pessoa vai conseguir enxergar o seu talento profissional, sua capacidade, e vai te oferecer oportunidades que você está pedindo para Deus há muito tempo, né? Para Deus, para o universo, para o destino, seja como você nomeia. Então, por isso que network é tão importante. E como fazê-lo? Bom, eu já dei a primeira dica. Não descarte nenhum contato. Se acontecer uma puxação de conversa na fila, vá. Toque na fila do mercado, assim, na fila do banco. Na fila do banco deve acontecer muito, porque no horário de almoço é quando os profissionais podem estar ali, entendeu? Em tudo que é lugar, mas principalmente no ambiente de trabalho. Nossa, Priscila, mas tem uma pessoa que é insuportável, chata pra caramba. Não quero manter contato com ela. Meu bem, mantenha um bom relacionamento. Não tô falando que você tem que ser amigo de todo mundo. Tô falando que você tem que convidar todo mundo pra um café, pra um chá da tarde, pra um show de música que você vai com seus amigos. Eu tô falando que você tem que manter contatos. Manter contatos. Até, inclusive, vou incluir, além de manter contatos, nunca saia do seu ambiente de trabalho fechando portas. A não ser que seja um ambiente tóxico. Aí você não fecha, você tranque portas, que é importante. Mantenha contato com quem você fez amizade, que você viu que valeu a pena, que você viu que foi bacana. De resto, sem olhar pra trás. Pausa para a água. Cara, como um olhinho no cabelo faz diferença, né? Eu não passei desde ontem que eu fiz escova e ele tá nitidamente seco. Mas vamos lá. Além de você manter bons contatos com as pessoas ao seu redor e principalmente ambiente de trabalho, fornecedores que você nunca sabe o dia de amanhã. Hoje você é cliente contratando, amanhã você pode. Eu já vi muito, principalmente em agência. A pessoa, eu tenho uma colega mesmo de trabalho que foi assim. Ela era a cliente, só que era um ambiente super tóxico, ela não gostava, era uma grande empresa, e ela veio trabalhar na agência. Então, assim, pode acontecer muito. E, gente, o que acontece muito hoje é mudança de área de trabalho. Tem muita gente migrando. Eu mesmo tenho uma colega que cursou engenharia e tá trabalhando, é minha colega de agência. Então, assim, é normal, é super normal isso acontecer. Você migrar de carreira. Então, por isso que, mais uma vez, eu não descarto nem a fila do banco, nem a fila do supermercado. É muito importante. Mas uma outra forma de você fazer um network muito rico, e aí é muito focado, inclusive, é tipo assim, um ambiente correto para isso, eventos. Cara, eventos nichados, tipo assim, um evento que é só pro meu. Eu vou saber se tá mais na minha área, tá? Mas, tá rolando a Beauty Fair, então eu também vou usar ele que é mais fácil. E meio que todo mundo conhece, mesmo quem não é do mercado de beleza. Mas ele, por exemplo, ele é muito focado pra estética. Então, lá vai ter lançamento de produtos de cabelo, vai ter de maquiagem, vai ter de produtos de cabelo, tanto de produtos né, de shampoo, condicionador, máscara, blindagem, olhinho de, enfim, produtos em si que você usa, quanto também aparelhos eletrônicos, então secador, modelador, enfim, produtos que você usa elétrico, que você liga na tomada. Então, é muito bacana você ir nesses eventos, se você for cabeleireiro, você não pode faltar, porque ali vai ter novidade, ali vai ter coisa nova, e um cabeleireiro, ele vai ser responsabilizado tanto pelo cabelo, quanto pela unha. Então vai ter lançamento de esmalte, vai ter linhas de tratamento para unhas, ó que bacana, você sabe que no dia a dia você vê os problemas que as suas clientes têm, ou que já tiveram. Então você pode ir lá oferecer, conhecer um produto que você possa vir a oferecer ou até revender para sua cliente. Então, assim, é muito legal você ir nesses lugares. Mas, assim, a Beauty Fair, ela é um exemplo de evento que ela é muito grande, ela é a maior da América Latina nesse nicho. Mas, querendo ou não, ela é muito ampla, porque ela trata o cabelo, estética no geral. Existem eventos só de focado numa coisa só, uma só de cabelo, por exemplo. Eu lembro que ano passado eu estava atrás de uma design de sobrancelha, eu não tinha encontrado o meu ainda.
E aí eu fui conhecer uma que era no mesmo andar, no mesmo prédio que a dentista que eu fui. E ela comentou comigo que estava num evento no final de semana, eu fui na semana, né? E ela comentou que estava no evento na semana, no final de semana, que era só de massagem. Só de massagem. E ela era massoterapeuta. Então você via tudo desse universo: creme, esfoliante, macas, tudo, tudo, tudo que você imagina, tipo, técnicas de como você fazer novas massagens, ferramentas que você pode usar durante o seu trabalho. Gente, tinha de tudo. E no evento teve de aula a espaço para networking, para conversa com outros profissionais, com especialistas, até a feira de negócios, que é onde você vê os fornecedores e as novidades que tem de produto e tudo mais. Então, assim, muito bacana, muito legal. Então, assim, frequentem feiras de evento, eventos profissionais da sua área, ou da área que você quer migrar, se for o seu caso. Mas eu digo no sentido de você, em todos que você puder. Eu sei que são caros e cansativos, mas o que você puder, veja. E ó, não se engane, tem muitos hoje em dia online, desde a pandemia. Muitos eventos foram online, então é sucesso, garantido. E aí você tem muitos gratuitos, inclusive, tem muitos que às vezes é um valor simbólico, mas porque ele vai ser menor. Eu vou a um evento todos os anos que eu chamo de Disney do marketing digital, porque você vê tudo do marketing digital, você vê social, você vê e-commerce, você vê vendas, você vê marketing, tudo, tudo que você imagina sobre o universo marketing digital. Eu chamo de Disney porque, assim, para quem gosta da área como eu amo o que eu faço, é um mar de oportunidades. E assim, me permite outra dica especificamente para esses eventos. Vá sozinho. Porque quando você vai com amigos, seja de trabalho, seja da vida, você acaba se fechando naquele núcleo. Então, você acaba deixando de ir numa palestra porque o seu amigo preferiu o outro, ou o seu amigo vai fazer isso por você, que seja. Você deixa de pegar uma fila porque naquela hora ele quis ir no banheiro. E assim, esses eventos são tão grandes que se você se afastar, você se perdem, dependendo de qual você for. Então chega a esse ponto de você não conseguir sair assim de perto e tal. E isso faz você, até, até se você pegar fila com seu amigo, eu não tô falando que você também vai deixar de curtir o evento se você for com alguém, mas até de você ficar esperando algo com alguém, você vai ficar conversando só com aquela pessoa. Então vai ser uma pessoa ou outra que vai ficar sozinho, que vai estar sozinho, que vai puxar assunto com vocês. Mas vai ser muito fechado. Gente, de verdade, eu já fui o primeiro evento que eu fui foi em 2018 com a minha chefe na época. Eu era estagiária. E eu percebi essa mudança de um ano para o outro. Eu não fui no ano seguinte, depois eu já fui em 2021, se eu não me engano, ou 2022. E eu percebi isso. Eu percebi que, tipo, eu fiz muito mais amizade, conheci muito mais pessoas. E pessoas assim, possíveis prospect de clientes quanto pessoas aleatórias, assim, tipo, às vezes estava lá só para demonstrar o seu produto, porque um stand contratou a empresa que ela trabalha, e ela era só uma representante. E eu conheci pessoas incríveis. Assim como eu conheci negócios novos que eu pensava, nossa, nem fazia ideia que tinha gente trabalhando com isso. E o cara tava lá porque tava dando muito sucesso, ele tava querendo ampliar o seu negócio. Então, assim, vou falar uma verdade. É um evento caro, evento longo, que é de 3 dias de duração. Confesso que eu nunca saí de lá com contrato fechado. Ou, por exemplo, com um possível cliente que eu fechei contrato depois. Vou ser sincera, nunca aconteceu. Mas o network que eu fiz lá dentro já me rendeu outras coisas. Então, já conheci, colegas de trabalho que acabaram me indicando, que a gente acabou conversando, trocando ideia e tal. Esse ano, inclusive, eu entrei numa comunidade dele, oficial do evento, e dentro dele eu já fiz amizade com outros profissionais. Então, assim, isso é muito bom. Bom pra mim, que eu tenho consultoria e sempre tô precisando contratar. E bom pra quem eu tô fazendo contatos também, que pode ser um possível freela que ele feche comigo. Na verdade, eu falo de job, né? Porque geralmente quando eu fecho com alguém, não chega a ser um freela de um dia, uma noite e tal. Geralmente é de um ano, no mínimo, 6 meses e tal. Depende do projeto que eu fecho com o cliente. Mas, enfim, é muito vantajoso, porque, gente, é muita coisa hoje em dia. A internet, ela amplificou o conhecimento. Então não dá pra gente saber tudo que rola. Então é muito legal ter colegas, porque, por exemplo, acontece o Fire, que é um evento lá em BH, que eu nunca ouvi falar. E ele já acontece há alguns anos. Ele não é tão antigo quanto esse que eu frequento, mas ele acontece há um tempo. É claro que, pelo que eu percebi, ele é muito mais voltado para influenciadores. Eu posso estar enganada. Mas pelo que eu percebi, ele era muito mais voltado para influenciadores.
Mas isso não descarta que pode ser muito interessante. Alguns colegas desse grupo foram e gostaram. E eu cheguei a cogitar de ir. O problema é que quando é em outro estado, eu tenho que considerar hospedagem, transporte, e são coisas que a gente tem que levar em consideração, tipo, não tem jeito. E é um custo muito maior, mas querendo ou não, o evento que eu vou todo ano, antes era em Floripa. Ano passado que veio para São Paulo. E eu ia, porque eu sabia que valia a pena. Então, assim, não descartem e procurem, pesquisem. Só que entrem em comunidades. Eu soube também, através dessa comunidade, eu conheci o BNI, que é uma empresa completamente focada em networking. Gente, participem, conhecer pessoas é uma troca sempre muito rica, porque você pode aprender tanto algo profissionalmente quanto algo da vida pessoal, e isso é muito rico. Sempre vai ser enriquecedor você conhecer pessoas novas. Então não seja antissocial, seja social. É realmente o contrário, assim, porque vai valer a pena, vocês vão gostar. Você tem uma coisa que eu gostaria muito de deixar como recado final, e muito importante, é que não importa a sua profissão ou a sua carreira escolhida, seguida, sei lá o que você pode considerar. Deixa de lado esse rolê de competição, não vale a pena. Hoje você pode estar competindo com uma pessoa que pode te indicar para um projeto super bacana, sabe? Tipo, perdendo uma oportunidade muito boa. Eu vejo o quanto isso é muito frequente na minha área de mercado e eu fico muito triste porque a pessoa perde porque eu posso aparecer com oportunidade para ela de repente, e eu perco também porque ela pode ser uma pessoa muito bacana de conhecer, ela pode ter uma vivência muito legal. Gente, eu não sou contra, por exemplo, quem migra de profissão, porque eu sempre penso o seguinte, eu sempre tento me manter atualizada. Eu sempre tento fazer cursos, enfim, eu sempre tento fazer essas coisas. Eu percebo que a pessoa que é nova, ela tá pesquisando tanto que hoje, ainda mais hoje em dia com a inteligência artificial que faz indicação de coisas, porque né, você pesquisou um sapato X de um modelo Y, vai aparecer um monte de fornecedor anúncio com aquilo. Então, por mais que tenha isso, então automaticamente surge essas coisas. Então, se eu pesquisar por eventos X, que é da minha área, vai aparecer várias indicações. Eu sei que isso naturalmente acontece. Por mais que tenha isso, uma pessoa que está recém recolocada no mercado, ela vai vir com, olha, eu sei que você pode não conhecer esse evento, mas eu fui, eu gostei bastante, fulano me indicou. E, cara, como fez diferença? Porque às vezes é um colega que ela tem da mesma área que indicou porque fez e sabe que ela vai saber. As pessoas que recém mudaram de área, vai ter muito disso. Vai ter muito, muito, muito disso de trazer coisas novas. Então não descartem amigos, parceiros, colegas, porque você vai estar perdendo. Não seja uma pessoa que a gente vai ter ranço. Não quero ter ranço de ninguém. Tenho de alguma já, mas não tenho, porque todo contato vale a pena. E aqui eu não tô falando pra você ser interesseiro. Você pode ter, porque a gente tem que ter ambição na vida. Mas eu digo no sentido de ter interesse de conhecer pessoas. Elas podem te levar longe. E é isso, então eu concordo. Eu comecei o vídeo falando sobre a minha DR com uma amiga nos comentários do Facebook. E eu encerro finalizando falando que eu concordo. Tipo, ela tinha toda a razão. A gente realmente não vai pra frente sem ninguém, completamente sozinho. Você tem suas conquistas, suas lutas que você vence diariamente na sua vida. Mas você vai muito mais longe se você fizer contatos. Contatos é muito importante. É isso. Um cheiro da Pri.